Olá, pessoas de Deus, tudo bom? Eu descobri uma forma de compartilhar imagens com vocês, não compartilhando na tela, como deveria fazer, já que o computador não suporta, mas eu vou fazer um corte no vídeo, quando for renderizar, eu vou fazer um corte e vou inserir essas imagens para vocês. Eu vou colocar essas imagens agora, tá? Vocês observem que nas imagens dos livros sobre a Cabala, essa feitiçaria satânica, como ela surge, você vai observar num rolo feito no couro de cobra uma imagem do feminino, de uma deusa feminina, tá? Observem agora, tá? Vou colocar agora para vocês verem. Logo em seguida eu volto
Bom, voltando, pessoal, espero que vocês tenham observado bastante as imagens, tá? Vocês vão observar ali o que se presume sobre esse sagrado feminino e qual é a sua proposta, né? E o porquê de tanta coisa na nossa vida. Já vou começar a compartilhar a tela com vocês. O propósito, na verdade, é isso aqui, ó, tá? O que é o sentido dessa coisa aqui que você está vendo? Qual que ele chama de Sephiroth, ou a imagem mais usada pela Cabala, né? Ela simplesmente nasce da Cabala, do culto à morte, né? Da faraônica, o culto à morte faraônica, também conhecido como culto a Baal, né? E as pessoas não usam no pescoço, a menos que elas tenham essa imagem, a menos que elas tenham consciência de sua importância para o ocultismo. Eu já estou compartilhando com vocês essa imagem aqui. A cabeça é Faraó, Roma, Judéia, Vaticano, os Templários, os Khazars, né? Os maçons, os jesuítas e os Illuminati. E aqui tem algo a ver com a Índia. E lá embaixo, o país soberano, né? O que tem controlado o mundo inteiro. Deixa eu aumentar a imagem para que vocês possam observar essa imagem no pescoço dela. Se vocês conseguem observar aqui a imagem. Eu borrei porque essa imagem é de uma moça ao qual a vida foi ceifada pelo Hamas, tá? Nessa situação ao qual o mundo tem observado ocorrer. E no que nos introduz tudo isso? Qual será a religião do anticristo? Tudo isso aqui, ó, faz parte de um grupo ocultista que tenta revelar para vocês as mesmas coisas. Isso aqui parece brincadeira de criança, mas isso aqui é muito sério, tá? Porque o tetagrama, Yud He Vav He, ele fala sobre Jesus, o nosso Deus. E ele fazem umas construções satânicas aqui para levar o povo à perdição e ao engano. Observaram que a Sephiroth, ela é exatamente isto aqui, ó. Tá? Satanismo maçônico baseado na morte faraônica, né? Também conhecido como culto a Baal, tá? Sempre observe que isso aqui tem um propósito e um sentido na vida da gente. Dito isto, eu vou começar a falar o que nos interessa, né? E no final vou colocar a reflexão principal, que é o que mais importa pra gente. Apocalipse 13:6. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e o que habitam nos céus. É o que tem sido feito nos dias de hoje, tá? O tema do vídeo é o perigo de entregar a vida e a fé na mão de demônios. Por que isso é perigoso? A gente vai descobrir agora, vai descobrir hoje, né? Já descobrimos, esse é um complemento do vídeo anterior, e já servirá também para o próximo vídeo, que tem a ver com que o cidadão o próximo tema que o cidadão trará para nós. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por quê? Porque o cidadão afirma que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque ele esquece de ler o versículo Gênesis 1, 26, ele só interessa para ele o 27, mas ele esquece de ler o 26 e todo o anterior, tá? Só que na queda de Adão foi perdida essa imagem e semelhança, e nós nascemos conforme, não a imagem a qual Deus criou no início, mas conforme a imagem da queda, a imagem caída, certo? Porque o primeiro ser humano só nasceu depois da saída do homem e da mulher do jardim do Éden, né? Então nós herdamos a imagem, sim, mas a imagem de Adão. Herdaríamos a imagem de Deus através de Adão, mas Adão caiu, e a imagem que herdamos foi a imagem caída, certo? Isso se conclui o que diz aqui em João 1:3-2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Tá? Seremos semelhantes, não somos ainda. Nos tornaremos semelhantes. Nós herdamos a imagem de Deus através de Adão. Só que Adão teve a sua imagem caída. Não é aquela original do princípio, aquele que tinha antes da queda, né? Então isso gerou uma deformidade, uma mudança
na imagem e semelhança. Adão foi feito à imagem e semelhança, ainda que tínhamos herdado dele nossa natureza, não é a mesma, pois e se perdeu quando Adão pecou. Por isso o segundo Adão desfará as obras do primeiro Adão, certo? Quem desfará as obras de Eva? Ninguém desfará as obras de Eva. Jesus fazia a obra de Adão, porque ele é a primeira criação, certo? Ele significa a humanidade. E o perdão à mulher se dará ao dar à luz ao filho. É bíblico isso, não é isso? Jesus disse, creia em Deus e também em mim. Ele nunca disse creia no Espírito Santo. Tá? Desafio a me mostrar o versículo. E por quê? Propósito. Simples propósito. Né? Uma pergunta, por que os Néfilins que desceram desceram à terra não trouxeram anjas e procriaram com elas e formaram deuses absolutos na terra? Por que precisavam de humanos? Supostamente o padrão não deveria se repetir na terra ou não? Né? As anjas foram ocultadas, o Espírito é ocultado. A Bíblia fala do Espírito Santo do começo ao fim e não fala de anjos em momento algum, todavia. Mas fala de demônias. Não é isso? Temos aí Lilith, temos aí Pombagiras e tudo que a Bíblia não fala sobre Pombagira, mas fala sobre Lilith, né? Fala sobre a Rainha dos Céus, fala sobre uma gama aí de deusas, entre aspas, de demônias. Basta você procurar e ler, que elas estão na Bíblia do começo ao fim. Ou seja, oculta anja, mas não oculta demônios. Não tem lógica, né? Malabarismo satânico, né? A palavra de Deus tornou-se preconceito de gênero agora. Satanás reescrevendo a Bíblia através do mesmo joguinho de guerra de gênero. Porque é preconceito contra a mulher. Isso não existe na Bíblia. Tá? Isso é malandragem de demônios. Quando o Senhor voltar, será a hora em que os filhos irão chorar e a mãe, abre aspas, a mãe não verá. Certo? Observe muito isso, que é muito interessante para nós. Os fracassados ganham dinheiro em cima de idiotas e incapacitados se tornam mestre em cima de burros, né? Um verdadeiro encantador de jumentos. Um Deus que é incapaz de criar, e a não ser por reprodução, ele não é um Deus, tá? Isso é nova era. É como se alienígenas viessem por aquela mesma história do filme, né? Prometeus, que o suposto Deus vieram semear a terra. Não é isso? Observe que é a mesma coisa, é nova era isto, tá? Deus não cria, ele procria. Isso não é Deus. O Deus que precisa de um feminino para procriar, ele não é Deus, ele não cria, tá? É somente um extraterrestre. Isso é nova era. Chamamos esses seres. Vamos lá, repetindo. Um Deus que é incapaz de criar, a não ser por reprodução, não é Deus. Chamamos estes seres de humanos ou demônios, que foram os caídos que desceram aqui para procriar com humanos, certo? Não trazendo nenhuma metade feminina que você não acha na Bíblia em nenhum lugar nenhum. E blasfemarão o seu santo nome e o seu tabernáculo, que é o texto que eu já coloquei para vocês, tá? Como de costume, vamos expor as trevas para que possam fingir que estão sendo promovidos, tá? Aí eles fingem como se eu me incomodasse e falar que eu estou promovendo os canais deles. Isso pouco me importa. Eu vou expor as trevas enquanto for necessário, né? Amado, já repeti isso aqui, já falei isso aqui também, sobre blasfemar o tabernáculo de Deus, o nome dele e o que há nos céus, né? Agora vamos ao que vem sendo apregoado nos dias de hoje. Só vocês jogarem aí no Google Yahweh Sebaot, tá? Que é isso que eles estão apregoando para vocês. Arconte, gnosticismo, Sabaoth, gnosticismo, apócrifo, gnóstico, que eu vou abrir para vocês. É esse aqui que eu vou abrir para vocês na próxima aba aqui, tá? Aí vocês vão achar um monte de a criação do mundo e o demiurgo Yahweh Sabaoth. Entenda, isso que eles estão pregando para vocês é demônio. É o demiurgo Yahweh Sabaoth, tá? Yahweh Sabaoth. Aí vocês entendem de onde surge também esse nome de Yahweh, tá? Que não é bíblico, isso é uma invenção satânica. E há o nome secreto de Deus e por aí segue, tá? Aqui, ó, as imagens lindinhas para vocês aí observarem. Essa que eu abri para vocês é desse aqui, tá? Que eu mostrei para vocês aqui, ó. Pamítica, tá? Sobre os vários deuses, né? E quem crê em Trindade acaba crendo também em vários deuses, né? Como sendo vários sendo o mesmo,
Tá pequeno aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, mas se vocês acessarem, vocês vão ter acesso, ele vai ficar mais fácil para vocês lerem. Apócrifo gnóstico sobre a origem do mundo. Né? Sobre a origem do mundo, tará texto. Vendo que todos os deuses do mundo e humanidade dizem que nada existia antes do caos, eu, o contrário deles, irei demonstrar que estão todos enganados, porque eles não estão cientes da origem do caos, nem da sua raiz. Aqui está a demonstração. Que conveniente é para todos os homens o respeito ao caos dizer que ele é um tipo de escuridão. Mas a verdade é eles vêm de uma sombra, que é denominada escuridão, e a sombra vem de um produto que existia desde o início. É claro que também ele existia antes do caos surgir, e que o último e o posterior é o primeiro produto. Devemos então nos preocupar com o fato do assunto e ademais, né, com o primeiro produto ao qual o caos foi projetado, e desta maneira a verdade será nitidamente demonstrada. Após a cultura natural dos seres mortais serem completamente desenvolvida através do infinito, uma aparência então emanou de Pits. Lembra da Pits Sofia, que eles insistem em falar em Sofia? Pois é, eu já mostrei no vídeo anterior que isso é uma mentira, que não tem sentido nenhum que eles falam, biblicamente. Pits fé, né? Ela chama de Sofia, sabedoria. Ela exerceu a vontade e se tornou um produto parecendo a luz primordial. Observem o quão satânico é o gnosticismo. Eu trouxe Bíblia no vídeo anterior, agora estou trazendo as fontes, tá? Do satanismo cabalístico. E é mediante a intenção dela de se manifestou como uma aparência do céu, tendo uma proporção inimaginável, estava entre os seres imortais, aquelas coisas que se viam existiam depois deles, como ela, Sofia, atuava como um véu dividindo a humanidade das coisas superiores. Depois vocês leiam tudo, porque tem muita informação aqui. Tá? Não vou ler não, que tá pequeno, tá ruim pra mim, como de costume, e já tô ficando meio cego já. Então leiam tudo, tem muita informação aqui para vocês, tá? Vamos para o próximo. A criação do mundo e o demiurgo Iau Sabaoth, da Sabaoth, né? Ou melhor, Iau Dabaoth, o apócrifo. Origem do mundo, o gnóstico, a criação do mundo, o demiurgo e Iau Sabaoth. Visto que todos os deuses do mundo e os homens dizem que nada existiu antes do caos e por aí vai, fala a mesma coisa, tá? E aqui, ó, Sofia fluiu para fora de Pits, tá? Após ter completado a natureza dos imortais a partir da natureza do infinito, uma imagem então chamada Sofia fluiu para fora de Pits. É complicado, né? Lendo tudo, gente, tá? Muita coisa aqui, ó. Criação do mundo, demiurgo e Sabaoth, apócrifo, tá? Só vocês procurarem, vocês vão achar muita coisa, né? Vamos lá? Esse aqui é para depois, tá? Eu vou explicar algo para vocês agora. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver se já tá no local. Perdoem os vizinhos aqui, como falei, começa a gravar e começa a perturbação, uma coisa absurda. Parece até mentira, mas não é mentira não, tá? Vou falar agora que o Maligno disse que a gente não sabe explicar a unidade composta, né? O Elohim, né, que está no plural. Vamos lá. Vamos explicar o Elohim plural, né? Mas ele e quebrando também a Jerusalém, tá? Que ele diz que a Jerusalém seria o Espírito Santo, mas a Jerusalém que desce de cima é livre, ou é a nossa mãe. Gálatas 4:26. Jerusalém, tá? Em grego Jerusalém. O Yerushalayim, que eu gosto de falar, mas eu gosto de falar Yerushalayim, que para mim é estranho essa citação. Todo o significado dele, tá? Se só procurarem aqui, tá no G2416, que é o do dicionário, é só se procurarem. Porque ainda que você seja letrado ou tenha feito grego, hebraico, ou os dois, você vai precisar de um dicionário, porque assim como nós falamos português, não sabemos o significado de todas as palavras ao qual pronunciamos, precisamos de dicionário para saber o significado das palavras, assim também aqueles que falam hebraico, hebraico ou grego, né? Eu até mesmo falo em aramaico, sei lá, que é uma língua morta, mas tem muita gente aí dizendo que sabe falar tudo, né? Mas vamos lá, ainda que falem, precisarão de um dicionário para saber o significado de cada palavra, tá? Habita em vós, Jerusalém, tá? Habita em vós, paz denota tanto a cidade em si como seus habitantes.
A Jerusalém, que agora é com suas atuais instituições religiosas, vocês não vão achar Espírito Santo em momento nenhum aqui, tá? Sistema mosaico, assim designado a partir da sua localização externa inicial. Jerusalém que está em cima, que é no céu que existe, de acordo com a qual se supõe estar construída em Jerusalém terrestre, metáfora da cidade de Deus, fundada em Cristo, mas vocês não vão achar Espírito Santo. Hoje é apresentada como igreja, mas depois voltará de Cristo e aparecerá como um pleno reino messiânico. A Jerusalém celestial, que é a habitação celestial de Deus, de Cristo e dos anjos santos. E os santos no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo, tá? E dos cristãos ainda vivos na volta de Cristo. A Nova Jerusalém, uma cidade esplêndida, visível, que descerá do céu depois da renovação do mundo e habitará a habitação futura dos santos. Aqui eu discordo, tá? Porque eles vão falar que é o reino de Jesus, do Messias, que acontecerá na Terra. Negativo. Se você for tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso, né? Essa cidade que descerá a Nova Jerusalém é o próprio Jesus, para buscar o seu povo, para habitar com ele, tá? Porque o milênio de Cristo já está findando, já estamos no começo da tribulação, nos princípios da dores, tá? Para mim já acabou, na verdade, já estamos nos princípios da dores para logo mais entrar na grande tribulação, e depois disso é o fim, tá? Eles adoram ler o 27, mas aqui, ó: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes, aves do céu, animais domésticos, tarará, tarará. Vamos explicar agora a divindade composta, tá? Que é o que vocês estão aqui vendo aqui em grego. Vou explicar a diferença entre eles, tá? Porque o que está escrito aqui é exatamente isso, ó: em Ashe, em Rologos, cai Rologos, em Pros, Tom, Teon, cai Teos, em Rologos. João 1:1. Tá? O que isso significa? É o texto que vocês estão vendo abaixo aqui, tá em português, que é o que mais se aproxima do original, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Ah, mas está falando que o mesmo Deus é o verbo? Não, porque esse primeiro Deus aqui, que é esse que está em azul, e o segundo Deus que está em vermelho, é exatamente isto aqui, ó. Theon, substantivo acusativo masculino singular. Theon. Teos, observem que a diferença de Theon para Teos aqui, e vocês vão observar a mesma coisa aqui, tá? Teos é masculino do singular nominativo, certo? Então no princípio era o verbo, e o verbo estava com Theon, estava com Deus Pai, e Theos, o Deus Filho, era o verbo. O que significa Theos? Deus, nome genérico para divindades ou divindades, tá? Deidades ou divindades. Que é isso de estar diminuindo Jesus? Não, faz com que nos reconheçamos que o Pai levantou um Filho e colocou sobre a sua mão o controle de tudo. Ele tornou-se o nosso Deus, mas existe um Deus absoluto sobre ele. Entre o homem, anjos e o Pai está Jesus, certo? Acima dos anjos e dos homens, e abaixo de Deus. Não é o mesmo Deus, tá? Porque isso é uma loucura, isso é demência. Não tem como uma pessoa ser três e mesmo assim ter grau entre eles, tá? Se é a mesma substância, são três pais. Não são Pai, Filho e Espírito Santo, são três pais. É a mesma substância, não é isso que eles afirmam? Não sendo a mesma substância, Pai, Filho e o Espírito do Pai. Aí a gente vai entrar aqui de uma forma mais específica para vocês, explicando de uma forma mais direta. Isso aqui queria mostrar para vocês. É o que está aqui, ó. Deixa eu voltar lá para ficar mais simples de entender. Acusativo masculino no singular, masculino singular nominativo. Tá? Uma forma bem simples para a gente entender, para não ficar cheio de conversa para ele e para ou não, tá? Normalmente o nominativo é o caso do sujeito, né? Dos seus complementos ou atributos. Esse é o teos, certo? O atributo dele, né? No acusativo é o caso do complemento direto ou genitivo no complemento direto, ou posse, é aquele que tem. Simples assim. O acusativo é o que tem. Nominativo é aquele que recebe atributos. Ponto. Tá? De uma forma bem simples e direta, para que nós possamos entender o que é isto aqui, ó. Tá? No princípio era o verbo.
E o verbo estava com Theon, pai. E Theos era o verbo. Theos não era o Theon, não era o pai. Theos era o verbo. Theon era o pai. Certo? Theon, substantivo acusativo masculino singular. Theos, substantivo masculino singular nominativo. Vocês conseguem compreender agora? E onde está o Espírito Santo? Essa é a divindade composta. Deus em todos. Isso acontece até conosco. Tá? O plural de Elohim, lá do começo, lá é isso aqui, ó. Theon, criando através de Theos. O Pai, através do Filho. E você não vai achar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está pairando sobre a face das águas. Eu já expliquei a função do Espírito Santo. Ele tem uma função específica na Terra, tá? A qual Jesus recebeu. E Jesus recebe sem medida. Certo? Como o Espírito Santo é uma pessoa, e ele é dado para alguém sem medidas, ao qual nós é pingado, é gotejado, mas a Jesus é sem medida. Que representa o quê? Poder de Deus. Tá? O Pai opera em nós através do Espírito. Do seu Espírito. Ao qual Jesus recebeu 7 porções e sem medidas. Mostrando que é uma essência, não é uma pessoa. Certo? Você vai ver as suas multiformes, a multiforme graça de Deus, quando ele mostra ali que são 7 espíritos fazendo funções diferentes, ao qual no final ele fala que os 7 espíritos são os olhos de Deus na terra, ou seja, ele mesmo, né? É o seu poder divino. Enquanto não entendemos isso, continuaremos. Quantas pessoas não entenderem, nós entendemos o que eu entendo, quantas pessoas não entenderem isso, continuarão caindo em falácia de demônios. Tá? O Deus que precisa de um feminino para criar, ele não é Deus. Ele é uma criatura. Não tem a ver com estalar de dedos, tem a ver com a palavra. Ele fala e acontece. É assim que a Bíblia descreve. Isso é poder. Quando você reproduz, você não é um Deus. Você é uma criatura que está reproduzindo criaturas. Isso é nova era. Despertem. Tu que dorme. Porque já está acabando o princípio das dores. E vamos entrar na grande tribulação. Certo? Só para repetir, para fixar. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Theon, estava com o Pai. E Theos, o Filho, era o verbo. Não era Theon. Certo? Dava para ser Deus e Deus. Porque o Pai constitui ao Filho autoridade sobre todas as coisas. Ele é Deus. Jesus é nosso Deus. Mas acima do nosso Deus está o Pai, que é acima de todos. Sem balela, sem falácia. Tá? Nós não cremos em deuses. Tá? Nós sabemos que os filhos de Deus são deuses. Mas isso não quer dizer que a gente partiu para a idolatria. Tá? O politeísmo. Nós cremos em um Deus só, monoteísmo. Certo? Porque só existe um. Porque se fosse politeísmo, nós teríamos que adorar todos eles. Mas é dito que não devemos adorar anjos, ainda que eles sejam deuses. Não devemos adorar anjos, só adoramos ao Pai. E pelo Pai adoramos ao Filho, porque é a ordem do Pai. Certo? Tornando-se Jesus Deus, mas não Deus Pai, nem semelhante a Ele. Mas com toda a posse, todas as posses características, porque o Pai o deu. Ele faz fluir através dele, sem medidas. Tá? Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso Deus, mas a ele responde ao Pai, que é acima de todos. Tá? Isso é unicidade de Deus, não politeísmo. Certo? Entendam isto, porque é necessário pra gente. Tá? O vídeo de hoje foi este, espero que tenha sido muito claro para vocês. Este completa o vídeo anterior, e o vídeo posterior já baseado naquilo que ele trará, a Cabala na Bíblia. E se for necessário, nós voltaremos aqui novamente quebrando as mentiras, já mostrando de onde surge essa cabala, tá? Atentem para os vídeos. Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.